Oi Psych2Goers! Quando você ouve os termos psicopata e sociopata, o que vem à sua mente? Algumas pessoas podem pensar em pessoas que cometem atos violentos sem remorso. Embora isso possa ser verdade em alguns casos, isso não reflete todos com as condições. Então, com isso dito, aqui estão 5 maneiras de diferenciar sociopatas e psicopatas e como eles são diagnosticados. Vamos começar com como um psicopata ou sociopata é diagnosticado. Embora os psicólogos concordem que os sociopatas e os psicopatas são diferentes um do outro, na verdade eles recebem o mesmo diagnóstico, pois ambos existem sob o termo transtorno de personalidade antissocial. TPA é uma condição caracterizada como falta de empatia e desrespeito às leis e regras. Também é importante saber que antissocial se refere a comportamentos prejudiciais em relação a outras pessoas. Não é o mesmo que asocial, que é classificado pela introversão. Geralmente, as pessoas com TPA exibirão desrespeito pelos sentimentos dos outros. Desrespeito às leis e regras, nenhum remorso depois de machucar os outros, agressão e comportamentos perigosos. A diferença está em como esses sintomas são retratados. Alguns psicólogos argumentam que a psicopatia é uma forma mais grave de TPA, tanto outros pensam que é algo completamente diferente. Os sociopatas não se importam com os outros, enquanto os psicopatas fingem que sim. Os sociopatas tendem a deixar claro que não se importam com as necessidades dos outros por isso. Podem ter relacionamentos extremamente instáveis e abusivos. Os psicopatas, por outro lado, podem ser muito mais difíceis de detectar. Eles tendem a se misturar bem com as pessoas ao seu redor e podem fingir suas emoções para evitar chamar a atenção, por isso os psicopatas podem parecer completamente normais, às vezes tanto que têm relacionamentos duradouros e famílias que desconhecem sua condição. Os sociopatas são impulsivos, enquanto os psicopatas tendem a ser metódicos. Geralmente, os sociopatas podem ter dificuldade em controlar suas emoções e atacar em explosões explosivas em um curto período de tempo. Eles podem realizar atos violentos e crimes rapidamente no calor do momento. Os psicopatas, por outro lado, tendem a ser muito mais calculados e ponderados em sua abordagem. Eles podem apresentar planos elaborados para cometer atos horríveis e fazê-los sem chamar muita atenção. Os sociopatas geralmente são um produto de seu ambiente, enquanto os psicopatas nascem assim. Natureza versus criação é usado para descrever se o comportamento de uma pessoa é um produto da genética ou como eles foram criados. Normalmente, acredita-se que os sociopatas se desenvolvem como resultado de trauma e negligência ao longo da infância. Acredita-se que os psicopatas se desenvolvam como resultado da genética e menos de como crescem. Simplificando, acredita-se que a sociopatia é aprendida e a psicopatia é herdada. Os sociopatas podem sentir empatia em certas situações, enquanto os psicopatas não podem. Alguns psicólogos acreditam que os sociopatas podem sentir empatia pelos outros em certas situações devido à natureza aprendida de sua condição. No entanto, isso pode ser inconsistente e pode estar presente apenas em casos isolados específicos. Alguns argumentariam que os sociopatas têm um senso de certo e errado, apenas um fraco. Os psicopatas, por outro lado, podem não ser capazes de sentir empatia em nenhum contexto e geralmente não têm noção de certo e errado. Os sociopatas tendem a ser instáveis, enquanto os psicopatas são estáveis. Pode ser mais fácil identificar alguém que é um sociopata devido à natureza impulsiva e agressiva que eles tendem a exibir. Seu comportamento pode ser ousado e se mostrar em seus relacionamentos caóticos. Como os psicopatas são mais metódicos e calculistas, apresentam menos sinais de anormalidade. Eles também podem ser extremamente manipuladores e encantadores, o que leva as pessoas a pensar que tudo é comum. Enquanto os sociopatas tendem a viver à margem e evitar a educação, os psicopatas podem se tornar muito bem-sucedidos em seus campos. Embora os psicopatas possam desenvolver transtornos de humor como a depressão, eles tendem a ter um alto nível de controle sobre suas emoções. Então, este vídeo lançou alguma luz sobre as diferenças entre sociopatas e psicopatas. Psicopatas e sociopatas são semelhantes, mas não são os mesmos, com muitos traços de personalidade contrastantes. É importante saber que qualquer pessoa com qualquer tipo de TPA capaz de receber tratamento, e receber a ajuda adequada pode fazer a diferença. Deixe-nos saber o que você achou sobre este tema nos comentários. Por favor,
Curta e compartilhe com os amigos que podem encontrar dicas neste vídeo também. Certifique-se de se inscrever na Psych2Go em português oficial e ativar o sino de notificação do nosso conteúdo. Todas as referências utilizadas são adicionadas na caixa de descrição abaixo. Muito obrigado por assistir.